Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Devocional para a lição de número 12, que tem como assunto o modelo de missões da igreja de Antioquia. O textuário diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13 e verso 2. Verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura diária de hoje, Atos capítulo 14, verso 8 ao 28. Missões em diversas cidades e países não alcançados. Diz o texto sagrado: Encontrava-se assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, na língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo e se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja com oração e jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Amados, quando o céu se manifesta, o inferno se enfurece. Um milagre logo aconteceu quando Paulo e Barnabé chegaram em Listra. Um homem aleijado, paralítico desde o nascimento, ao ouvir a mensagem de Paulo, tendo fé, foi imediatamente curado. O homem cujos ossos e músculos deviam estar atrofiados começa a saltar e andar. A falta de discernimento espiritual dos licaônicos os levou a pensar que Paulo e Silas eram deuses, e imediatamente começaram a gritar e sacrificar animais a eles como se fossem divindades. Os embaixadores de Deus então rasgaram as roupas e saltaram no meio da multidão idólatra, fazendo-os cessar tais sacrifícios e asseverando que eram homens semelhantes a eles. Em vez de aceitarem a exaltação pagã, Paulo e Barnabé
aproveitaram o ensejo para lhes anunciar o Evangelho, exortando-os a abandonarem suas crenças vãs para colocarem sua confiança no Deus Criador do céu, da terra e do mar, o Deus da providência. É assaz oportuno destacar que o mesmo Evangelho pregado aos judeus em Antioquia da Pisídia é pregado aos pagãos gentios em Listra, mas com outro enfoque. Paulo não muda a mensagem, mas ele muda a abordagem. O contexto que ele pregou aos judeus em Antioquia foi o Antigo Testamento, sua história, suas profecias e sua lei. Mas com os pagãos de Listra, Paulo não se concentrou em escrituras que eles não conheciam, mas no mundo natural ao redor que eles conheciam e podiam ver. Paulo implorou que eles se voltassem do culto idólatra e vazio para o Deus vivo e verdadeiro. Ele falou sobre o Deus vivo como o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que nele há. Precisamos aprender com a flexibilidade de Paulo. Precisamos começar onde o povo está para encontrarmos um ponto de contato e assim anunciarmos Jesus Cristo, o único que pode satisfazer todas as aspirações humanas. A cura do paralítico em Listra abriu portas para o testemunho do Evangelho naquela cidade pagã, mas também despertou ferrenha oposição dos judeus de Antioquia e Icônio. Não se contentando apenas em expulsar Paulo e Barnabé de suas cidades, eles os perseguiram até Listra. Tomados de inveja e zelo sem entendimento, instigaram a multidão e arremeteram contra Paulo para apedrejá-lo. O mesmo milagre que abriu portas ao Evangelho do Testemunho trouxe ao apóstolo o duro golpe do apedrejamento. Os sofrimentos de ordem emocional agora se transformaram em agonias físicas. O apedrejamento de Paulo não foi uma execução judicial, mas um lixamento. Paulo, talvez, sentisse no corpo que afligiu a Estevão, o pró-mártir do cristianismo. Por providência divina, Paulo se recuperou das feridas e, de longe de reclamar ou queixar-se contra Deus, partiu com Barnabé para Derbe, onde anunciou o Evangelho e fez muitos discípulos. É hora de testemunhar os grandes feitos de Deus na obra missionária. Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, da Síria, a igreja que os tinha enviado e recomendado a obra missionária. Esses bravos missionários fizeram 3 coisas importantes ao retornar à igreja que os encaminhara à obra missionária. Em primeiro lugar, eles relataram as intervenções extraordinárias de Deus na vida deles. Em segundo lugar, eles relataram como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Em terceiro lugar, eles permaneceram muito tempo com os discípulos. Eles se abasteceram na comunhão da igreja e também encorajaram a igreja a estar ainda mais comprometida com a obra missionária, alcançando diversas cidades e países que ainda não foram alcançados. Que Deus nos abençoe, no seu amor para todos sempre. Amém.